Vamos então continuar o nosso estudo. Nós paramos aqui quando eles chegam em Malta, né? Eles são socorridos ali como náufragos, e nós vamos ver que um, um, um centurião, um preposto, né? Ali de Malta, que é o Públio Apiano, vai, vai atender esses náufragos, e o Júlio, que é o centurião, pede, intercede para que o apóstolo Paulo possa ficar, possa ficar numa condição melhor, ser bem atendido, né? Fala para o Públio sobre Paulo. Então nós paramos aqui. Ciente da elevada condição espiritual do convertido de Damasco e ouvindo os fatos maravilhosos, né, o Públio, que lhe atribuíam no capítulo das curas, lembrou comovidamente ao centurião. Aqui o Públio fala para o centurião, que é o Júlio. Ainda bem, lembrança preciosa vossa, mesmo porque tenho aqui meu pai enfermo e desejaria experimentar as virtudes desse santo varão do povo de Israel. Convidado por Júlio, né, que é o centurião, Paulo aqueceu, desassombrado, sem temor, e assim compareceu em casa de Públio. Levado à presença do ancião enfermo, impôs-lhe as mãos calosas e enrugadas, em prece comovedora e ardente. Nós vemos aqui o Emmanuel colocando ali o Paulo, impondo as mãos, né, dando um passe, como Jesus fazia, né, impondo as mãos, transferindo energia, mas o Emmanuel, ele ressalta as mãos calosas e enrugadas, colocando o quanto o Paulo está envelhecido, né, o quanto ele está desgastado por todas essas situações. O velhinho, que ardia e se consumia em febre letal, né, estava ali, não, uma época que não tem remédios, a pessoa quando tem alguma doença, alguma coisa, pode ser até uma gripe muito forte, dependendo, aqui no caso da idade, levaria à morte, né? Letal aqui é a morte. O velhinho, que ardia e se consumia em febre letal, experimentou imediato alívio e rendeu graças aos deuses de sua crença. Vamos lembrar que eles ali são politeístas. Tomado de surpresa, Públio Apiano viu levantar-se, procurando a destra, né, a mão direita do benfeitor, para um ósculo, para um beijo santo. O ex-rabino, no entanto, valeu-se da situação e ali mesmo exaltou o divino mestre, pregando as verdades eternas, né, ensinando o evangelho, a boa nova de Jesus. Pregando as verdades eternas, perdão, pregando as verdades eternas, esclarecendo que todos os bens provinham do seu coração misericordioso e justo, e não de criaturas pobres e frágeis como ele. Colocando que toda a cura, que tudo aquilo, todo o benefício que o velhinho recebeu veio de Jesus, e não dele, não de Paulo. O preposto do império, né, que é o Públio, quis conhecer o evangelho imediatamente, arrancando das dobras da túnica em frangalhos. Né? A gente imagina, né, a pobreza dele, aqueles 14 dias naquela situação ali no mar, nadarem até chegar à ilha. Então ele estava, a túnica, a roupa dele estava em frangalhos. Então, arrancando das dobras da túnica em frangalhos os pergaminhos da Boa Nova, único patrimônio que lhe ficara nas mãos depois da tempestade, Paulo de Tarso passou a exibir os pensamentos e ensinos de Jesus, quase com orgulho. Públio ordenou que o documento fosse copiado e prometeu interessar-se pela situação do apóstolo, utilizando suas relações em Roma a fim de lhe conseguir a liberdade. A notícia do feito espalhou-se em poucas horas, né, da cura, né, do pai do encarregado do império.
Não se falava de outra coisa, senão do homem providencial que os deuses haviam mandado à ilha, para que os doentes fossem curados e o povo recebesse novas revelações. Com a complacência de Júlio, né, ali a ajuda, né, do Júlio, que é o centurião, o ex-rabino e os companheiros obtiveram um velho salão do administrador, onde os serviços evangélicos funcionaram regularmente durante os meses do inverno rigoroso. Multidões de enfermos foram curados. Velhos misérrimos, na claridade dos tesouros do Cristo, alcançaram novas esperanças. Quando voltou à época da navegação, Paulo já havia criado em toda a ilha uma vasta família cristã, cheia de paz e nobres realizações para o futuro. Atento aos imperativos da sua comissão, Júlio resolveu partir com os prisioneiros no navio, abre aspas, Castor e Pollux, né, fecha aspas, é o nome do navio, que ali invernara e se destinava à Itália, né, que tinha passado o inverno ali, né, em Malta, e que ia para a Itália. Então, Júlio, que é o centurião, continuou a sua viagem levando, né, ele tinha outros prisioneiros de outros lugares, de Cesareia era Paulo. Então, ele ia continuar levando seus prisioneiros para a Itália, para Roma. No dia do embarque, o apóstolo teve a consolação de aferir, né, de apreciar o interesse afetuoso dos novos amigos do Evangelho, recebendo sensibilizado manifestações de fraternal carinho. A bandeira augusta do Cristo também ali ficara desfraldada para sempre. Então ele montou ali uma assembleia, né? Ele ensinou e deixou cristãos ali em Malta. O navio demandou a costa italiana debaixo de ventos favoráveis. Chegados a Siracusa, na Sicília, amparado pelo generoso centurião, agora devotado amigo, né, o Júlio, Paulo de Tarso aproveitou os 3 dias de permanência na cidade em pregações do reino de Deus, atraindo numerosas criaturas ao Evangelho. Em seguida, a embarcação penetrou o estreito, tocou em Régio, aproando daí a Puteoli, não longe do Vesúvio. Antes do desembarque, o centurião aproximou-se do apóstolo respeitosamente e falou: Meu amigo, até agora estive sob o amparo da... Meu amigo, até agora estiveste sob o amparo da minha amizade pessoal direta. Daqui por diante, porém, temos de viajar sob os olhares indagadores de quantos habitam nas proximidades da metrópole, e há que considerar vossa condição de prisioneiro. Notando-lhe o natural constrangimento, mescla de humildade e respeito, Paulo exclamou: Ora esta, Júlio, não te incomodes. Sei que tens necessidade de algemar-me os pulsos para a exata execução dos teus deveres. Apressa-te a fazê-lo, pois não me seria lícito comprometer uma afeição tão pura qual a nossa. A gente vê, né, a humildade, o constrangimento de Júlio em ter que algemar Paulo, e Paulo colocando: não, é o teu trabalho, você tem que fazer o que deve fazer, e não seria lícito, não seria correto te prejudicar pela tua amizade comigo. É isso que Paulo está colocando. O chefe da corte tinha os olhos molhados, mas retirando as algemas da pequena bolsa, acentuou: Disputo a alegria de ficar convosco. Quisera ser, como vós, um prisioneiro do Cristo.
a gente vê aqui o entendimento do Júlio, do centurião. E essa aqui é uma frase que, inclusive, o Paulo vai repetir várias vezes, dele ser um prisioneiro do Cristo. Porque ele vai aproveitar, a gente está vendo aqui ele aproveitando todos os instantes, os 14 dias de tempestade no barco ele pregou, ali em Malta ele pregou, a gente vai ver sempre em todos os lugares, todas as oportunidades, ele aproveitando para pregar os ensinamentos do mestre, e depois nós vamos ver aqui em Roma, ele continuar escrevendo as suas epístolas. Então, ele vai se colocar sempre como prisioneiro do Cristo, porque ele vai estar prisioneiro em Roma, mas vai estar escrevendo. Então, vou repetir aqui essas palavras que são de um conhecimento, de uma sabedoria muito grande do centurião Júlio, centurião romano. Disputo a alegria de ficar convosco. Quisera ser, como vós, um prisioneiro do Cristo. Paulo estendeu a mão, extremamente comovido, permanecendo ligado ao centurião, sob o olhar carinhoso dos 3 companheiros, né? Vamos lembrar que está ali Lucas, Timóteo e Aristarco. Júlio determinou que os prisioneiros comuns fossem instalados em prisões gradeadas e que Paulo, Timóteo, Aristarco e Lucas ficassem em sua companhia em uma pensão modesta. Em face da humildade do apóstolo e de seus colaboradores, o chefe da corte parecia mais generoso e fraternal. Desejoso de agradar ao velho discípulo de Jesus, mandou sindicar imediatamente. Desejoso de agradar ao velho discípulo de Jesus, mandou sindicar, imediatamente, do perguntar, inquirir, se em Puteoli havia cristãos, e em caso afirmativo, que fossem à sua presença para conhecerem os trabalhadores da semeadura santa. O chefe da corte, né, aqui, o Júlio, ele vai procurar para ver se tem ali, né, em Roma, se tem alguns cristãos para virem conversar, para virem ter ali com Paulo. O soldado incumbido da missão, daí a poucas horas, trazia consigo um generoso velhinho de nome Sexto Flacos, cuja fisionomia transbordava a mais viva alegria. Então aqui nós estamos vendo a alegria, Emmanuel coloca viva alegria, alegria verdadeira, alegria de quem não só está feliz em conhecer pessoalmente a Paulo, mas também de ter em si a alegria dos ensinamentos do Cristo. Logo à entrada, aproximou-se do velho apóstolo e osculhou-lhe as mãos. Logo que ele chegou, ele se aproximou de Paulo e beijou as mãos de Paulo. Regou-as de lágrimas em transportes de espontâneo carinho. Estabeleceu-se imediatamente consoladora palestra de que Paulo de Tarso participava comovido. Flacos informou que a cidade tinha muito a sua igreja, a sua assembleia. Então existiam ali cristãos. É a primeira vez que Paulo vai a Roma, mas o Cristo, o Mestre Jesus, havia mandado ali outros cristãos que formaram ali uma igreja. Vamos lembrar que um dos primeiros que foram para lá foi Prisca e... Puxa, me fugiu agora o nome do marido da Prisca, que eles conheceram, Paulo lá no deserto. Eles foram um dos primeiros que foram a Roma para pregar. Me fugiu o nome dele agora. Áquila. Flacos informou que a cidade tinha muito a sua igreja, que o evangelho ganhava terreno nos corações, que as cartas do ex-rabino
era um tema de meditação e estudo em todos os lares cristãos. As epístolas, né, as cartas de Paulo eram lidas e estudadas, quer dizer, eles iam para os lugares, copiavam essas cartas e levavam para os outros cristãos, né? Isso é muito bonito, as cartas de Paulo são maravilhosas. Eu aconselho a todos que estão aqui estudando, pegarem, lerem, principalmente as duas cartas, né, aos Coríntios. E a gente tendo o conhecimento que a gente tem aqui com esse livro, fica mais fácil de entender, saber o que está acontecendo ali quando Paulo se expressa nas cartas. Que as cartas do ex-rabino eram tema de meditação e estudo em todos os lares cristãos, que reconheciam em suas atividades a missão de um mensageiro do Messias Salvador, né? Conheciam ali Paulo como mensageiro do Messias Salvador, como nós temos hoje, né? Como Emmanuel coloca aqui, né? O apóstolo dos gentios. Tomando a velha bolsa, arrancou ali mesmo a cópia da epístola aos Romanos, guardada pelos confrades de a pronúncia é diferente, Puteoli, né? Porque é escrito Pozuoli, mas o Emmanuel coloca aqui, né, entre chaves, como é que se fala, né? Puteoli. Tomando ali a velha bolsa, arrancou ali mesmo a cópia da Epístola aos Romanos, guardada pelos confrades de Puteoli, com especial carinho. Paulo tudo ouvia gratamente impressionado, parecendo-lhe que chegava ao mundo novo. Júlio, por sua vez, não cabia em si de contente, e dando largas ao seu entusiasmo natural, Sexto Flacos expediu recados aos companheiros. Ele mandou avisar, né, a todos os companheiros da chegada ali em Roma de Paulo. Aos poucos, a modesta estalagem enchia-se de caras novas. Eram padeiros, negociantes e artífices que vinham ansiosos apertar a mão do amigo da gentilidade. Todos queriam beber os conceitos do apóstolo, vê-lo de perto, beijar-lhe as mãos. Paulo e os companheiros foram convidados a falar na igreja aquela mesma noite, aquela assembleia. Quando a gente fala dessas assembleias aqui da época de Paulo, são poucas pessoas, né? Quase que um evangelho no lar. São poucas pessoas, né? Então, Paulo e os companheiros foram convidados a falar na igreja aquela mesma noite, e cientes de que o centurião, né, o Júlio, pretendia partir para Roma no dia imediato. Vamos lembrar que eles estão ali em Puteoli, né? Eu até falei ali que estavam em Roma, não, eu me enganei, né? Estão em Puteoli. E cientes de que o centurião pretendia partir para Roma no dia imediato, os sinceros discípulos do Evangelho em Puteoli rogaram a Júlio permitisse a demora de Paulo entre eles, ao menos por 7 dias, ao que o chefe da corte atendeu de bom agrado. Então nós vamos ver que Paulo vai ficar ali em Puteoli uma semana, né? A comunidade viveu horas de júbilo imenso. Perdão. Sexto Flacos e os companheiros expediram 2 emissários a Roma, para que os amigos da cidade imperial tivessem o conhecimento da vinda do apóstolo dos gentios. E, cantando louvores no coração, os crentes passaram dias de ilimitada aventura. Decorrida a semana de trabalhos frutuosos, né? Trabalhos frutíferos que deram resultado, felizes, o centurião fez ver a necessidade de partir. Então, passou aquela semana. Eles precisavam ir para Roma, né? Caminhar para Roma. A distância a vencer excedia de 200 quilômetros, com 7 dias de marcha consecutiva e fatigante. Eles tinham que caminhar até Roma 200 quilômetros. Então é bem cansativo. O pequeno grupo partiu acompanhado de mais de 50 cristãos de Puteoli, que seguiram o ex-rabino até o Fórum de Ápio. Fórum de Ápio é um mercado na Via Ápia
que fica a 45 quilômetros de Roma. 45 quilômetros ao sul de Roma. Então, eles chegaram nesse Fórum Ápio, quer dizer, quando faltava 45 quilômetros para chegar a Roma. E esses, então, se eram 200 quilômetros para Roma, faltava 45 para chegar a Roma, eles caminharam 155, né? 155 quilômetros acompanhando Paulo, não é brincadeira, é bastante, né? Então, o pequeno grupo partiu acompanhado de mais de 50 cristãos de Pozzolo que seguiram o ex-rabino até Fórum de Ápio, em cavalos resistentes, montando carinhosa guarda aos carros dos guardas e prisioneiros. Nessa localidade, distante de Roma, 40 e poucas milhas, né, aguardava o apóstolo dos gentios, a primeira representação dos discípulos do Evangelho na cidade imperial. Então nós vamos ver que quando eles chegaram nessa Fórum de Ápio, tinham ali cristãos esperando. Nós estamos aí no ano 61, né, da era cristã. Eram anciães comovidos, cercados por alguns companheiros generosos que, por pouco, carregavam o ex-rabino nos braços. Júlio não sabia como disfarçar a surpresa que lhe ia na alma. Jamais viajara com um prisioneiro de tamanho prestígio. De Fórum de Ápio, a caravana demorou a caravana demandou o sítio denominado, abre aspas, as Três Tavernas, fecha aspas, né? Eles chegaram, né, em três tavernas, acrescida agora do grande veículo que levava os anciães romanos e sempre rodeada de cavaleiros fortes e bem dispostos. Nessa região singularmente nomeada em vista do grande conforto de suas hospedarias, né, chama Três Tavernas, né, outros carros e novos amigos esperavam Paulo de Tarso com sublimes demonstrações de alegria. O apóstolo agora contemplava as regiões do Lácio, empolgado por emoções suaves e doces. Tinha a impressão de haver aportado ao mundo diferente da sua Ásia, cheia de combates acerbos, né? Combates difíceis, combates ásperos. Com permissão de Júlio, a figura mais representativa dos anciães romanos tomara assento junto de Paulo, naquele jubiloso fim de viagem. O velho Apolodoros, depois de certificar-se da simpatia do chefe da corte, né, do Júlio, pela doutrina de Jesus, tornou-se mais vivo e minucioso no seu noticiário verbal, atendendo às perguntas afetuosas do apóstolo dos gentios. Aí o Apolodoros, vendo que Júlio, o centurião, tinha se convertido ao cristianismo, ficou mais à vontade para responder tranquilamente a todas as perguntas que o Paulo está fazendo. Vindes a Roma em boa época, acentuava o velhinho em tom resignado, né, o Apolodoros. Temos a impressão de que nossos sofrimentos por Jesus vão ser multiplicados. Estamos em 61, mas há 3 anos que os discípulos do Evangelho começaram a morrer. Então ele está colocando aqui que desde 58 os discípulos começaram a morrer ali, né, em Roma. Então estamos em 61, mas há 3 anos que os discípulos do Evangelho começaram a morrer nas arenas do circo, pelo nome Augusto do Salvador. Né, em nome do Augusto é sagrado, né, imperial, né, a gente chamava o César Augusto, né, César é rei,
né, o rei imperial, né, uma distinção, pelo nome Augusto do Salvador, né, morreram em nome do Cristo. Sim, disse Paulo de Tarso solicitamente, eu ainda não havia sido preso em Jerusalém quando ouvi referências às perseguições indiretas movidas aos adeptos do cristianismo pelas autoridades romanas. Não são poucos, acrescentou o ancião, os que têm dado seu sangue nos espetáculos homicidas. Nossos companheiros têm caído a centenas aos apupos, né, às vaias do povo inconsciente, estraçalhados pelas feras ou nos postes do martírio, né? Os postes, eles prendiam os cristãos, principalmente os mais velhos, que não podiam correr, porque eles queriam ver correr, as feras correndo atrás. Então, os mais velhos que não podiam correr, eles amarravam nos postes e tocavam fogo, porque aquele fogo também clareava ali a arena. Então, é o que ele está falando aqui, estraçalhados pelas feras ou nos postes do martírio. O centurião, muito pálido, interrogou: mas como pode ser isso? Há medidas legais que justifiquem esses feitos criminosos? E quem poderá falar em justiça no governo de Nero? Replicou Apolodoros com um sorriso de santa resignação. Nós sabemos pela história o quão foi difícil para os cristãos a época de Nero. Ainda agora perdi um filho amado nessas horrorosas carnificinas. Meu Deus, deve ser terrível, né? Tá louco. Como? Tornou o chefe da corte admirado. Muito simples, esclareceu o velhinho. Os cristãos são conduzidos aos circos do martírio e da morte como escravos faltosos e misérrimos. Vamos lembrar, né, que os hebreus, eles são escravos. Mas ali, esses novos cristãos não eram hebreus, eles eram romanos. Mas, para poder justificar o martírio, né, se não eram romanos, eram fenícios ou eram de outras localidades ali, aí sim, escravos. Porque todo o povo que os romanos conquistavam, eles colocavam como escravos, eles respeitavam a religião, por isso que eles conquistaram tanto, se mantiveram tanto tempo no poder, porque eles não impunham a religião deles, eles aceitavam a religião, permitiam que todos aqueles que eram conquistados mantivessem a sua religião, mas como escravos eles tinham que servir aos romanos, pagar impostos aos romanos e serem submetidos às leis romanas. Então eles eram escravos. Mas dentre desses que vão para os circos, muitos não são escravos. Mas o que eles colocam? Eles colocam que todos são escravos faltosos e misérrimos para poder justificar a barbaridade, né, de serem mortos pelos animais ou serem queimados vivos. Como ainda não existe um fundamento legal que justifique semelhantes condenações, porque nessa época aqui os cristãos ainda não são perseguidos. Quer dizer, eles são perseguidos, mas não foi decretado. Nós vamos ver mais para frente que Nero, ele bota fogo em Roma e diz que foram os cristãos, e aí sim, ele decreta a prisão, né? E ele decreta que todos aqueles que se declararem ou que forem descobertos como cristãos serão mortos. Mas aqui, essa época, isso ainda não tinha acontecido. Então, ainda como não existe um fundamento legal que justifique semelhantes condenações, as vítimas são designadas como cativos que merecem os suplícios extremos. Não existe um político, ao menos, que possa desmascarar o torpe sofisma, né? Essa falsidade e essa torpe falsidade, esse erro e sofisma é uma mentira que é colocada de uma forma tal que pareça verdade, né?
Quase todos os estadistas honestos e justos estão exilados, para não falar dos muitos induzidos ao suicídio pelos prepostos diretos do imperador. Acreditamos que a perseguição declarada aos discípulos do Evangelho não tardará muito. Não tardará mesmo. Ele está colocando aqui que ele está dizendo que a perseguição declarada, ou seja, o decreto ali declarando a perseguição aos cristãos, não vai demorar, e a gente sabe que não, realmente não vai demorar. A medida tem sido retardada somente pela intervenção de algumas senhoras convertidas a Jesus, que tudo tem feito pela defesa de nossos ideais. Não fora isso, talvez a situação se revelasse mais dolorosa. Precisamos negar a nós mesmos e tomar a cruz, exclamou Paulo de Tarso, compreendendo o rigor dos tempos. Né? Eles tinham ali que tinham que dar testemunho, né, da palavra de Jesus. Tudo isso é muito estranho para nós outros, ponderou Júlio acertadamente, pois não vemos razão para tamanha tirania. É um contrassenso a perseguição aos adeptos do Cristo que trabalham pela formação de um mundo melhor, quando por aí medram, né? Medrar é fazer crescer tantas comunidades de malfeitores, a reclamarem repressão legal, repressão verdadeira, né? Com que pretexto se promove esse movimento sorrateiro, né, esse movimento dissimulado? Apolodoros pareceu concentrar-se e replicou: acusam-nos de inimigos do Estado, a solapar-lhes as bases políticas com ideias subversivas e destruidoras. A concepção de bondade no cristianismo dá aso, né, dá razão a que muitos interpretem mal os ensinamentos de Jesus. Os romanos abastados, os ilustres, não toleram a ideia de fraternidade humana. Para eles, o inimigo é inimigo, o escravo é escravo, o miserável é miserável. Então, cada um está no seu lugar, ou seja, cada um está no lugar que merece e assim deve ficar. Essa é a ideia dos patrícios romanos. E aí vem Jesus com somos todos irmãos, vem Jesus com a fraternidade, a caridade e principalmente amai os vossos inimigos. E aí não dá, né? Aí eles realmente colocam que é um absurdo. Por isso, eles perseguem tanto as ideias do Cristo. Não lhes, o Apolodoros continua aqui, né? Não lhes ocorre abandonar por um momento sequer o festim dos prazeres fáceis e criminosos para cogitar da elevação do nível social. Raríssimos os que se preocupam com os problemas da plebe, né? Do povo, do pobre, do doente, do sofredor. Um patrício caridoso é apontado com ironias. Então, aqueles que ajudam os outros, nós vamos ver, né? Muitos ajudavam a Casa do Caminho em Jerusalém. Mas eles são olhados pelos outros romanos com ironia. Nós vamos ver no livro Há 2000 anos, quando o Públio Lentulus, que nós sabemos que é Emmanuel, não admitia que Lívia tratasse os escravos com condescendência, assim, como se fossem iguais, porque ela conversava com Ana. Ana era escrava, mas era uma escrava hebreia, né? Não era uma judia, mas Lívia conversava com ela de igual para igual. Tinha em Ana uma grande amiga. E Públio Lentulus não aceitava aquilo, que ela, como uma patrícia, como uma mulher romana, tinha que se colocar no pedestal dela. E isso era uma colocação, esse orgulho romano fazia parte, quanto mais alto o posto, mais orgulho o romano tinha de ser romano. Um patrício caridoso é apontado com ironias. Em um tal ambiente, os desfavorecidos da sorte encontram no Cristo Jesus, porque Cristo quer dizer puro, né? O puro Jesus, um Salvador bem amado, e os avarentos, um adversário a eliminar.
Então, os pobres, os desvalidos, encontram na palavra do Cristo um consolo, porque eles terão a chance de ter uma vida melhor, eles terão condições de, na verdadeira vida, né? Porque Jesus colocava que o seu reino não era deste mundo, e que eles, neste reino, no reino de Jesus, eles seriam consolados, auxiliados. Eles tinham esperanças de uma vida melhor. É isto que Jesus dava aos pobres, né? aos doentes, aos misérrimos que faziam parte do povo. E aqueles e os avarentos, né? Aqueles ricos, aqueles que queriam manter o status quo, as coisas do jeito que estavam, viam nessas ideias um adversário a eliminar, porque essas ideias davam esperanças ao povo, davam alegria ao povo, eles queriam o povo a plebe subjugada. Por isso que ele diz, e os avarentos um adversário a eliminar para que o povo não alimente esperanças. Eles não queriam, eles queriam o povo subjugado. Examinada essa circunstância, podemos imaginar o progresso da doutrina cristã entre os aflitos e pobres, tendo-se em vista que Roma sempre foi um enorme carro de triunfo mundano, sempre foi um lugar, né? Um lugar onde se carrega, se mantém o triunfo mundano, o triunfo das coisas mundanas, das festas, dos festins, das roupas, dos cargos, né? Daquelas liteiras que carregavam, né? Os romanos. Ou por cavalo, eram puxadas por cavalos, que cavalos eram caríssimos. Vamos lembrar que Saulo tinha cavalos brancos, os mais caros, ou eram carregados pelos escravos. Então ele coloca aqui, Roma sempre foi um enorme carro de triunfo mundano que segue com os verdugos, né, os algozes, né, autoritários e tirânicos na boleia, né, sendo carregados ali, né? Hoje a boleia de um caminhão é a parte de trás do caminhão, mas ali quando eles falam da boleia é a parte que eles sentavam para serem carregados. Que segue com os verdugos autoritários e tiranos na boleia, cercado de multidões famintas que vão apanhando as migalhas de sobejo, as migalhas que sobram, né? E vão apanhando os restos. As primeiras pregações cristãs passaram despercebidas, mas quando a massa popular demonstrou entender o elevado alcance da nova doutrina, começaram as lutas acerbas, né? As lutas difíceis, as lutas cruéis. Perdão. De culto livre em suas manifestações, o cristianismo passou a ser rigorosamente fiscalizado. Como eu tinha falado, os romanos não se interessavam pelas religiões dos povos conquistados. Eles deixavam os cultos serem livres. Mas eles, percebendo a mudança de pensamento nas massas, o Apolodoro está colocando aqui que de um culto livre, eles passaram a ser fiscalizados. Dizia-se que nossas células, né, os nossos grupos, né, as nossas reuniões, eram originárias de feitiçarias e sortilégios, né? Magias. Em seguida, como se verificaram pequenas rebeliões de escravos nos palácios nobres da cidade, nossas reuniões de preces e benefícios espirituais foram proibidas. Então, as reuniões deles foram proibidas. As agremiações foram dissolvidas à força. Em vista, porém, das garantias de que gozam as cooperativas funerárias, passamos a nos reunir alta noite no âmago das catacumbas. Então, nós vamos ver que aqui no ano de 61, eles já estão se reunindo nas catacumbas, porque não era permitido que eles se reunissem para fazer as suas pregações, as suas orações, porque as rebeliões de escravos foram colocadas, que essas rebeliões eram por causa das ideias
dos cristãos, né, do cristianismo que estava sendo pregado. Então eles se reuniam às escondidas, furtivamente nas catacumbas, né, nos lugares onde as pessoas eram enterradas, porque eram lugares que ninguém ia, até por causa dos misticismos, dos medos, né, das colocações que eram feitas. Ainda até hoje, né, as pessoas não vão à noite no cemitério, eles se reuniam à noite nessas catacumbas. Ainda assim, descobertos pelos sequazes, né, pelos seguidores do imperador, nossos núcleos de oração têm experimentado pesadas torturas. É horrível tudo isso, exclamou o centurião compungido, né? O Júlio ali compungido. E o que admira é haver funcionários dispostos a executar determinações tão injustas. Então, o Júlio ali revoltado. Como é que os romanos, né, ele é um romano, se dispõem a obedecer essas ordens? Vamos lembrar, né, não muito longe, Hitler, com ideias terríveis, ele conseguiu e ele tinha aqueles que obedeciam essas ordens. Porque ele até podia ter as ideias, mas se ninguém obedecesse, se revoltassem contra as ideias dele, ele não ia fazer o que fez. Né? Não haveria o holocausto de, né, milhões de judeus, como aconteceu. Então, nós estamos vendo a indignação, né, de Júlio, aqui o centurião. Apolodoro sorriu e acentuou. Vemos aqui a inteligência e a perspicácia aqui de Apolodoro. Olha a resposta que ele dá para o Júlio. A tirania contemporânea tudo justifica. Não levais vós mesmo um apóstolo prisioneiro? Entretanto, reconheço que sois dele um grande amigo. Mostrando para o Júlio, você está tão revoltado? Você está colocando como é que tem romano que obedece? Você mesmo não está levando um apóstolo, um homem santo, como prisioneiro? Você não está obedecendo às ordens? E aí, né, ele tocou na ferida ali e Júlio não tinha se apercebido de que ele também era um dos que estava obedecendo ordens que não deveriam ser obedecidas. A comparação do velho e arguto, né, esperto observador, fez empalidecer ligeiramente o centurião. Ele ficou pálido ali, com aquela verdade lhe sendo atirada ao rosto. Sim, sim, murmurava ele, tentando explicar-se. Paulo de Tarso, todavia, reconhecendo a posição e o embaraço do amigo, acudiu esclarecendo. Olha a colocação de Paulo aqui para em socorro do amigo, né, do Júlio. A verdade é que não fui encarcerado por malvadez ou inópia, né, carência dos romanos, né, colocação dos romanos, desconhecedores de Jesus Cristo, mas por meus próprios irmãos de raça, porque foram os judeus que exigiram, que queriam matar Paulo, e aí os romanos levaram ele para Roma porque ele, como cidadão romano, pediu que ele tinha esse direito como cidadão romano, que ele fosse levado a César. Ele pediu que fosse julgado por César e como cidadão romano ele tem esse direito, né, de apelar a César. É o que ele está dizendo aqui. Quem o condenou foram os irmãos de raça, foram os judeus. Aliás, tanto em Jerusalém como em Cesareia, encontrei a mais sincera boa vontade dos prepostos do império, ou seja, dos romanos. Em tudo isso, amigos, preponderam as injunções do serviço do mestre. Para o êxito indispensável dos seus esforços remissores, os discípulos não poderão caminhar no mundo sem as marcas da cruz. Então, os discípulos terão que estar sempre dando testemunho. Os discípulos não caminharão sem essas marcas da cruz que Jesus levou. Cada um deles terá que levar a sua cruz, terá que dar o seu testemunho. Então, nós vamos ver que todos foram martirizados. Todos não,
O único que não foi martirizado foi chamado João o Evangelista, que ele vai morrer velhinho em Patmos. Diz que ele chegou quase aos 100 anos. Né? Os interlocutores entreolharam-se satisfeitos. A explicação do apóstolo vinha elucidar completamente o problema. É que foram os judeus que prenderam Paulo e não os romanos. O grupo numeroso alcançou Alba Longa, onde novo contingente de cavaleiros, né, os homens montados a cavalo ali que vinham se encontrar com Paulo, esperava o valoroso missionário. Daí até Roma, a caravana moveu-se mais vagarosa, experimentando sublimadas sensações de alegria. Paulo de Tarso, muito sensibilizado, admirava a beleza singular das paisagens desdobradas ao longo da Via Ápia. Mais alguns minutos e os viajores atingiram a Porta Capena. Então, existia uma muralha em volta de Roma, e nessa muralha haviam 4 portas. A Porta Capena é uma dessas portas para se poder entrar em Roma, onde centenas de mulheres e crianças aguardavam o apóstolo. Era um quadro comovente. O cortejo parou para que os amigos o abraçassem. Eminentemente emocionado, o centurião, né, Júlio, acompanhou a cena inesquecível, contemplando anciãs de cabelos nevados, osculando, né, beijando as mãos de Paulo com infinito carinho. O apóstolo, enlevado naquelas explosões de afeto, não sabia se havia de contemplar os panoramas prodigiosos, né, abre aspas, da cidade das 7 colinas, fecha aspas, porque Roma era chamada a cidade das 7 colinas, se paralisar o curso das emoções para prosternar-se em espírito em um preito, né, em um testemunho justo de reconhecimento a Jesus. Olha que colocação interessante, ele está aqui, que ele não sabia se ele, né, elevado naquelas explosões de afeto, não sabia se contemplava os panoramas, a vista da cidade das 7 colinas, né, de Roma, ou se paralisado, se ali com aquelas emoções que ele estava sentindo, ele se prosternava em espírito, em testemunho justo de reconhecimento a Jesus. Por quê? Porque toda aquela emoção, todo aquele aparato, toda aquela, digamos assim, homenagem que todos estavam fazendo a Paulo, ele não colocava para ele como Paulo, ele colocava que era para Jesus. Se fosse outro, ele podia dizer, olha como o povo está me venerando, olha como eu estou sendo recebido, olha como eu sou amado. E ele coloca que toda aquela homenagem é para Jesus, não é para ele, porque ele se coloca humildemente ali que não tem esse direito. Obedecendo às ponderações amigas de Apolodoros, o grupo dispersou-se. Então, aí, né, Apolodoros pediu que eles se dispersassem para que Paulo pudesse entrar em Roma. Roma inteira banhava-se suavemente no crepúsculo de opalas, né, num azulzinho ali muito bonito do crepúsculo, né, chegando à noite. Brisas cariciosas sopravam de longe, balsamizando a tarde quente, ou seja, Emmanuel está colocando aqui que nós estamos na primavera, final da primavera ou começo do verão, né? Nós estamos, né, ali no começo do verão, mais para uma tarde quente, né? Está se colocando ali que está no começo do verão. Considerando que Paulo precisava de repouso, o centurião resolveu passar a noite numa hospedaria e apresentar-se com os prisioneiros no dia imediato ao quartel dos pretorianos, depois de refeitos da longa e exaustiva viagem. Então, Júlio vai colocar Paulo numa estrebaria,
numa hospedaria, né? Você levaria no lugar dos cavalos. Ele vai colocar Paulo numa hospedaria, para que ele descanse, para que ele seja levado ao quartel já descansado, né? Mostrando a amizade e o carinho dele com Paulo. Nós vamos parar por aqui. E no nosso próximo estudo, nós continuamos agora Paulo em Roma. Até lá!